Cada estudante aprende de uma maneira e compreender essa diversidade é dos grandes desafios da educação. Nessa palestra, o público será convidado a conhecer o Desenho Universal para a Aprendizagem, DUA, e a refletir sobre como essa abordagem pode tornar o processo de ensino e aprendizagem mais acessível, inclusivo e significativo para os alunos com deficiência na educação básica. O próximo palestrante é graduado em Letras, Português e Inglês. Atualmente cursa Literatura em Educação Especial pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRRJ. E atua como professor de língua inglesa na rede pública estadual. E para falar sobre Desenho Universal para Aprendizagem, DUA, convida ao palco Richard Miranda. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o Desenho Universal para a Aprendizagem. Alguém aqui já ouviu falar sobre o Desenho Universal para a Aprendizagem? Não. Ele é uma forma de facilitar o aprendizado para as crianças com deficiência ou não. Ou seja, ele é um método que busca facilitar o acesso ao currículo a todos os estudantes, sejam eles com deficiência ou sem deficiência. Aqui eu trouxe duas charges para vocês darem uma olhada de como o DUA funciona na prática. A primeira charge, que fica no canto superior esquerdo, tem uma mulher com sobrepeso, um idoso, um trabalhador e uma mulher com um carrinho de bebê. Ambos têm um obstáculo em comum, que é a escada. Agora, na segunda charge, eles estão compartilhando do mesmo espaço através de uma rampa. Antes, eles possuíam uma barreira em comum, que era a escada. Agora, eles possuem uma rampa que possibilita eles chegar ao outro lado. E isso, de toda maneira, cada um pode chegar no seu lugar. O que é o DUA, gente? O DUA é o acesso de todos ao currículo, independentemente de suas condições, respeitando as particularidades e os talentos dos estudantes, a partir do uso de estratégias pedagógicas didáticas e ou tecnológicas diferenciadas. Ou seja, ele serve para acessibilizar o currículo, para tornar o ensino mais agradável e mais acessível para todos. Aqui eu trouxe um exemplo prático de como o DUA funciona em sala de aula. Eu fui estagiário de educação especial no município do Rio e eu acompanhava um aluno com deficiência intelectual. Para o aluno com deficiência intelectual, é mais difícil dele reter um conhecimento que seja abstrato. Nesse dia, o professor de ciências, ele estava falando sobre o selo Procel. O selo Procel é uma etiqueta que fica do lado dos eletrodomésticos, que ele significa se o eletrodoméstico ele é eficiente ou se ele é ineficiente. Por exemplo, aqui esse ar-condicionado também tem um selo Procel. Todos os eletrodomésticos têm um selo Procel. Então, o professor de ciências ele estava apenas oralizando para a turma, o que o meu aluno, o aluno que eu estava mediando, ele não conseguia entender. Então, como é que eu poderia acessibilizar esse conteúdo para essa pessoa, para esse estudante? Eu desenhei no caderno dele o selo Procel e fui indicando que ele pintasse cada letra de uma cor diferente, respectiva do selo Procel. E aí, o estudante ele me disse que já tinha visto isso no ventilador da casa dele. Então, um conteúdo que poderia ser partido desse desenho para todos os estudantes aprenderem, o professor ele poderia ter pego desde o início, desenhado no quadro e explicasse para eles. Então, aqui eu trouxe um exemplo de como o DUA funcionava na prática. Agora imaginem vocês sendo professor de geografia
do 6º ano e querem ensinar biomas para uma sala para crianças, e também nessa sala tem uma criança com deficiência que ela tem baixa visão ou seja cega. Então, como vocês ensinariam biomas para essa pessoa? Aqui está um mapa tátil. Mapa tátil, tanto a criança que é cega como aquela criança que não é cega, elas conseguem aprender da mesma forma. Por quê? Na textura, eles conseguem identificar onde está cada qual bioma. Aqui, vocês podem ver, a Amazônia está com grão de arroz, está representado pelo grão de arroz, Cerrado pelo grão de feijão, Caatinga pelo algodão, Mata Atlântica pelo milho de pipoca, Pantanal pelo macarrão, Pampa pela areia. Então, cada aluno, seja ela com deficiência ou sem deficiência, ela conseguiria entender sobre o assunto biomas, porque elas aprenderiam da mesma forma. Aqui está outro exemplo do DUA na prática. Imaginem vocês sendo professores da educação básica, sendo da educação infantil ou do ensino fundamental, da primeira série, do primeiro ano. Como vocês alfabetizariam essas crianças? E nessa sala tem um aluno que é surdo. Então, como vocês poderiam alfabetizar com a Libras? A Libras é o nosso segundo idioma do Brasil. E nós conseguimos tanto ensinar a sinalização, quanto podemos também falar, escrever o alfabeto manual. O DUA não é uma concessão, é um compromisso com a equidade. Quando ensinamos de forma acessível, todos aprendem melhor. O DUA, ele fundamenta muito no respeito às diferenças, estratégias diversificadas e educação sem barreiras. Aqui eu trouxe algumas referências que eu utilizei para poder me basear. E eu agradeço muito ao SENAC, agradeço muito à professora Cláudia, que tem nos proporcionado essa melhoria também de comunicação. Agradeço todos aos meus amigos também que me ajudaram bastante. E assim que vocês ficarem aqui, verem meu Instagram, se vocês quiserem falar um pouco sobre o DUA, se quiserem conversar um pouco sobre isso, eu ficarei muito feliz para compartilhar esse conhecimento. Muito obrigado. Viu?